Olá, boa noite. Terça-feira, 10 de abril, estamos ao vivo pela TVBE, Canal 11 Joinville. E a partir de agora você acompanha mais um programa Ponto de Vista. E o programa Ponto de Vista, você já sabe, debate os assuntos que foram destaque na mídia, destaque na imprensa durante a semana. No programa de hoje, nós vamos falar de segurança, economia e, claro, notícia boa, o fim da paralisação dos funcionários da Tupi. No primeiro bloco, meus convidados que você vai conhecer já já, dois convidados especiais, mais dois convidados especiais nesta terça-feira, vão comentar o que foi destaque no fim de semana, a gravação de conversa e bate-papo de detentos dentro de presídios de Santa Catarina, inclusive o de Joinville. Vamos falar também da paralisação de 36 horas dos funcionários da Tupi depois do impasse nas negociações salariais que suspenderam as atividades da maior fundição da América Latina. Esse assunto nós guardamos para o nosso terceiro bloco. E no nosso segundo bloco, uma notícia boa para a economia. Vamos, ou melhor, para o nosso bolso, o bolso dos brasileiros, com a redução das taxas cobradas pela Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, além do corte de juros para pessoas físicas e jurídicas. E lembrando que você também é nosso convidado para participar do programa Ponto de Vista. Você pode dar a sua opinião sobre os nossos assuntos através do nosso Twitter, @PontoDeVista3, ou também pelo nosso e-mail, pontodevista@tvbe.gmail.com. E agora eu apresento a você os nossos convidados desta terça-feira para o nosso bate-papo. Eu recebo o empresário Júlio Granado Filho. Ele é paranaense, engenheiro mecânico, formado pela UDESC em 1995. Está em Joinville há 22 anos e é empresário do setor industrial, atua também no comércio no ramo de calçados, cosméticos e gastronomia. Uma diversidade bem grande. Júlio, boa noite. Grande. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu. Recebo também um colega de imprensa, como toda terça-feira, recebemos um jornalista, um comentarista, um colunista que nos ajuda e contribui para debater os assuntos que foram destaque. Afinal, nada melhor que eles, nossos colegas de imprensa, para debater e dar uma apimentada a mais no nosso programa. Ele, jornalista, Luiz Veríssimo, gaúcho e Joinville, Veríssimo, Joinville desde década de 80, pelo que bem me lembro. 79, mas 70, errei por pouco. Eu ia falar década de 80. É apresentador de TV, é colunista do Jornal Notícias do Dia, colunista diário do Jornal Notícias do Dia e apresentador do programa Encontro com a Imprensa na TV da Cidade. E como ele mesmo diz, e a gente comprova diariamente, tanto na sua coluna quanto no seu programa de TV, profissional com dedicação integral à profissão. Boa noite, Veríssimo. Boa noite. Muito obrigada. Dedicação integral depois que consegui a minha aposentadoria lá da Câmara de Vereadores, onde trabalhei 33 anos. Agora, dedicação integral ao jornalismo, à minha coluna e ao programa de televisão que apresento. E que cá entre nós, né, que ninguém nos ouça, na semana passada, 7 de abril, Dia do Jornalista, é uma profissão que tem aí as suas dificuldades, mas ao mesmo tempo ela é muito gratificante, né? É verdade, é verdade. E agradeço também a lembrança, o convite para vir aqui ao programa. Eu que invariavelmente assisto. Parabéns pelo programa, pela natureza do programa. Muito bom. Meia hora a gente pensa que é muita coisa, mas quando participa e apresenta é bem curtinho, né? Bem pequenininho. É aquela história, tudo que é bom dura pouco. Mas a gente vai começar já com o nosso bate-papo, com os nossos destaques do programa desta terça-feira e falando já de segurança. Porque quando a gente ouve aí, estamos em um ano eleitoral, a gente comenta também sobre política aqui no programa. E quando estamos no ano eleitoral, aparecem sempre no hall dos candidatos, nas propostas e também um dos principais anseios da população, se reclama muito por saúde, educação e segurança. E é sobre segurança que a gente fala no nosso primeiro bloco. No final de semana, foram divulgadas pelo jornal A Notícia gravações telefônicas entre detentos nos presídios de Santa Catarina. A prática, ela já é divulgada pela imprensa há muito tempo e é comum acontecer em presídios do eixo Rio-São Paulo, por exemplo, onde telefonemas até muitas vezes controlam o tráfico de drogas e até fugas. Agora, o assunto chega a Santa Catarina e a Joinville também é onde foram identificados contatos entre os presos.
E eu quero começar questionando vocês, como é que vocês veem essa questão que a gente poderia até chamar de uma falha no sistema prisional, já que não é uma novidade e agora volta aí a pauta dos jornais, acompanhamos na mídia e vemos aí a entrada de celulares nos presídios, essa falha na segurança. O que a solução seria uma fiscalização mais rígida? Com certeza. Como é que vocês analisam essa questão? Eu acho que não é tão complicado assim você colocar um detetor de metais na entrada do presídio para evitar que o pessoal entre com celulares lá para dentro, né? Eu vi no jornal alguém comentando 2,5 milhões para colocar scanners em 53 presídios aqui de Santa Catarina. Mas não é necessário, de repente, um scanner de 2,5 milhões. Se no banco você, para entrar, tem que deixar o celular ali na porta, tem como fazer um controle, eu acho que tem como você investir não tanto dinheiro e fazer a coisa mais segura lá dentro do presídio, né? Pode haver uma solução eu acho. mais eficiente e não sendo com tanto tão custo, onerosa. Não custa 2,5 milhões você colocar um detetor de metais na entrada do presídio, né? Eu acho que é por aí, com certeza é bem mais em conta, né? Veríssimo, como que você vê, considerando, a gente falava aqui um pouquinho antes de entrarmos no ar, hoje a nossa penitenciária industrial, que é referência em vários quesitos, tanto no que oferece para os seus apenados de trabalho, enfim, e os visitantes, e eles têm esse sistema de bloqueio de celular. E segundo o diretor da penitenciária, o Richard, ele não interfere, porque uma das alegações, até da própria Anatel, é que se interfira na telefonia das casas que existem próximas ao redor. Ao presídio. Isso. E já foi provado, pelo menos aqui em Joinville, que não se sofre essa interferência. E segundo o próprio Richard, hoje, em uma entrevista, esse custo ele gira em torno de 56, 58 mil reais. Quando a gente fala de segurança, não é um custo alto, né? Eu devo confessar que eu não li a matéria dos colegas, aliás, parabéns a eles. Apenas vi uma matéria longa, com muitos detalhes, mas a utilização de celular dentro das cadeias, dos presídios no Brasil, não é nenhuma novidade. Quero lembrar que existe uma quadrilha em São Paulo que faz golpes, que pratica golpes pelos celulares há muito tempo. Liga para uma família dizendo que está sequestrada a filha e, enfim, a utilização do celular nos presídios, ela é uma prática muito comum no Brasil. E vale lembrar que não adianta investir 2 milhões para detectar detector de metal, como nos bancos, porque os celulares entram através da corrupção, através dos próprios agentes penitenciários que entram. Esse é um mundo, a prisão é um mundo muito peculiar, eles têm as suas próprias vocabulário, as gírias. E há pouco tempo aqui em Joinville mesmo, uma agente prisional foi afastada porque até droga levava lá para dentro do presídio. Então não é nada assim de grande repercussão, na minha opinião, essa utilização. Acho que aconteceu no presídio e não na penitenciária, porque a penitenciária é outro mundo, né? É outro mundo, é verdade. Eu diria que é uma prisão árabe. E ali é uma prisão do terceiro mundo. É verdade. E você disse bem, a corrupção que infelizmente ainda existe dentro do sistema prisional, onde acabam se facilitando. A gente viu recentemente, na imprensa foi divulgado, e aqui em Joinville também já aconteceu, festas, né, com direito a cerveja, churrasco, enfim. Então acaba que vai meio contra, né, as leis e regras de quem está apenado. O problema é bem mais complicado, né? Trata de corrupção das pessoas. Aí não adianta, concordo com o Veríssimo. Aí não é só colocar o detetor de metais ou o bloqueador de celulares lá, né? Embora a Anatel diga que ele atinge algumas casas em volta do presídio, por isso não pode ser usado. Mesmo assim, eu acho que deve ser usado todas as ferramentas, porque qual é o principal problema? Você ter um problema pontual de sinal de celulares na redondeza do presídio ou você bloquear efetivamente que o cidadão lá de dentro cometa esse tipo de crime, né? O que a sociedade quer, né? O que ela mais anseia, né? E outra coisa que eu quando eu vejo esse tipo de informação, é tão fácil. Por exemplo, demora meia hora
para retirar todos, botar no pátio e fazer uma varredura nas celas do presídio. É tão fácil fazer isso. Você encontra celular, você encontra faca, você encontra tudo. Por que não faz todo dia? Tecnicamente tão fácil, mas se o problema é corrupção, como é que você vai resolver Aí, isso rapidamente? Né? Então, o problema ele acaba tendo várias vertentes de uma maneira geral. E eu quero saber de vocês, antes da gente encerrar o bloco e ainda falando sobre segurança, Veríssimo, como é que você analisa o posicionamento da própria secretária de Justiça e Cidadania, Ada De Luca, que declarou que vão ser tomadas uma solução ou vai ser analisado o problema após análise das escutas? Não seria meio que querer protelar ou alongar aí o problema que já está colocado? Eu também não ouvi essa reação da secretária. Vale lembrar que ela é uma deputada e ela foi indicada para esse cargo. Não lembro da dona Ada De Luca ser magistrada, ser uma jurista para ocupar esse cargo, nem ter experiência na área. Ela está lá, a resposta dela, como você está dizendo, é de alguém neófita que precisa muita experiência no cargo. O que tem que ser feito? O problema aconteceu, sindicância, afastar os responsáveis, substituir, porque aí há corrupção. Eu não acredito que esse esquema que aconteceu lá no presídio de Joinville não tenha o suporte de alguém da própria penitenciária, de funcionário da penitenciária. Vamos fiscalizar. E a comunidade também? Júlio, quer complementar ainda sobre quando... No mínimo, se não há corrupção, se não há como afirmar isso, porque todo mundo tem direito também a poder se defender, né? Apurar direito os fatos para poder a gente acusar. Agora, no mínimo, eu acredito que uma falta de vontade política para fazer aquilo acontecer, com certeza, existe ali, né? Porque... É verdade. Mas no próximo bloco a gente vai falar sobre coisa boa para o bolso dos brasileiros. Vamos comentar aí um novo projeto aí da economia brasileira, que é assunto que tomou conta, uma nova estratégia do governo para alavancar a economia e promover a concorrência entre os bancos. Mas esse assunto é daqui a pouquinho no próximo bloco, então não saia daí, 1 minuto só.